Está começando agora mais um Saúde e Produtividade. Meu nome é Bruno Godinho e hoje, numa edição também especial para o Setembro Amarelo, a gente vai falar sobre o quê? Saúde mental. Mas fique tranquilo, saúde mental focada em você que é líder, você que é chefe, você que é gestor, você que nem sempre cuida da sua saúde mental. Será que a pressão tem feito seu nível de ansiedade aumentar mais? Será que burnout pode ocorrer com o chefe também? Como se prevenir? Como tratar esse assunto? Enfim, vamos explorar tudo com ela, que é especialista, nossa convidada de hoje, doutora Alessandra Demito. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Bruno. Prazer estar aqui participando desse podcast, que, aliás, saúde e produtividade é tudo que a gente quer. É tudo que a gente precisa. Isso. E a expectativa em cima da liderança é enorme. Então, poder falar disso e fortalecer também essas pessoas que precisam trazer resultados, mas através de outras pessoas, né? O desafio fica cada vez maior. Exatamente. Obrigado por estar aqui conosco. Nós agradecemos aí aceitar nosso convite. A doutora Alessandra Demito, que é diretora da Eleve Gestão com Pessoas, é psicóloga clínica e organizacional, é doutora em psicologia, especialista em desenvolvimento executivo, pesquisadora na área de saúde mental e trabalho, tem tudo a ver com saúde e produtividade, palestrante, consultora organizacional há mais de 20 anos dessa caminhada, professora de pós-graduação do IPOG e da UFG e diretora de saúde e trabalho da Associação Brasileira de Recursos Humanos. É muito trabalho também. É muito trabalho, mas eu costumo dizer que quando o trabalho faz sentido, mesmo trabalhar bastante, ainda assim faz bem. Trabalhar muito e sem sentido, eu acho que adoece mais fácil, sabe, Bruno? É claro que a gente tem que saber a nossa medida e o limite. Então, acaba que tudo que eu faço está muito interligado. Porque quando você acaba tendo que colocar competências muito diferentes nas atividades que você faz, eu acho que isso já sobrecarrega. Mas no meu caso, eu acho que a coisa flui. É bem interessante. A questão do sentido no trabalho. Isso é um fator primordial para ter satisfação no que se faz. Porque trabalhar também com o que a gente não gosta, a gente não vê sentido, é muito ruim. Isso impacta na saúde mental de um líder? Bruno, a gente não pode esquecer que, enquanto ser humano, somos seres do desejo. Sim. Né? A gente busca o prazer, a gente busca alcançar as coisas que a gente gosta, que a gente quer na vida. Então, quando você sai dessa rota, que seu trabalho te leva, assim, a distanciar desse caminho, que seria algo muito fluido através de você, porque quando você faz algo que tem a ver com aquilo que é virtude, que é potencial, você encontra isso, é mais fácil trabalhar bem. É mais fácil extrair do trabalho o melhor. Então, o sentido tem a ver com essa questão do desejo. E parece que o mundo do trabalho agora está lembrando que os seres humanos precisam, sim, ter um trabalho que seja inspirador, em que ele se sinta realizado, que se sinta seguro. A gente fala muito de segurança psicológica, né? E o ser humano também precisa se sentir seguro para poder estar bem. Então, são elementos que eu acho que a gente está resgatando no mundo do trabalho. Mas vamos lá, tem aquela frase, ame o que você faz e não terá que trabalhar nenhum dia na sua vida. Não dá pra gente amar o trabalho todo dia, né? Seria lindo. Tem um exagero, né? Porque assim, Bruno, vamos lá. Na vida e no trabalho, a gente enfrenta sofrimento. Vai falar que trabalhar, por mais que eu goste de tudo que eu faço, não é só prazer. E quando que o sofrimento aparece? Quando a gente erra, quando as coisas não saem como esperado, quando você fracassou, quando algo demorou muito mais do que você pensou. Então, você vai se confrontar com vivências de sofrimento no trabalho. Isso é inevitável. Então, essa história de se você amar o que você faz, você nunca vai sofrer, isso é ilusão. Agora, é claro que quando você tem elementos, como eu disse, de segurança psicológica, de ter um foco mais no aprendizado do que no erro, na busca por culpados. Então, tem algumas premissas que ajudam muito a esse enfrentamento do sofrimento no trabalho e na vida, né? Não só no trabalho. E como a pessoa busca esse sentido dentro do trabalho? Alguém que ainda não encontrou, que hoje o trabalho é só para pagar o boleto, como que ela encontra? A gente sabe que muitas pessoas não têm essa perspectiva de ter aquele trabalho que realmente gosta, que se identifica. Aí eu acho que tem alguns fatores que ajudam. Quando o ambiente é bom, quando as relações são boas, são fatores que equilibram, que dão condições de, apesar de você às vezes não ter tido o privilégio de estar fazendo o que você gosta, o que você gostaria, acho que isso ameniza. Agora,
Tem uma questão que as pessoas estão começando a ficar mais atentas, Bruno, que é entrar em contato com o seu mundo interno. Né? Então, a gente fala muito de autoconhecimento, mas o autoconhecimento é quando você entra em contato com o seu mundo mental, afetivo, emocional. E, durante muito tempo, a gente tinha uma orientação até dos pais, né? Faça medicina, direito, engenharia. Então, a coisa já vinha muito pronta. Você não precisa pensar muito. Vai nesse caminho que eu estou te falando, que é certeza que você vai se dar bem. E a vida a gente não tem certeza, a gente não tem garantia. Eu acho que perceber essa liberdade é um primeiro passo para a gente escolher um trabalho com sentido. E o segundo é entrar em contato com o que realmente você quer. E encontrar pessoas que te levem para esse lugar. E aí vem as lideranças, né? Que começam com os primeiros da nossa vida, que são os pais. Se você teve bons líderes, talvez ele já fez você pensar um pouquinho mais nessa escolha, já não foi tão impositiva. Né? Interessante como a liderança ela aparece muito cedo como um fator de saúde na nossa vida. Não, com certeza. Você estava falando sobre carreira, eu estava pensando aqui. Embora antigamente a gente era conduzido a ter menos opções, faz direito, faz um concurso, faz medicina, era mais fácil você atingir esse objetivo. Pô, vou fazer medicina, o quê? Faço alguns anos de cursinho, eu faço o curso de medicina, alcancei. A partir do momento também que a orientação para muitos é assim, ó, não importa o que você faça, desde que você seja feliz. Nossa, também é muito mais difícil encontrar essa felicidade. Eu acho que traz um peso. Sim. Não é assim, porque, como eu disse, o trabalho você vai ter vivências de prazer, alegria e também de sofrimento. Então, não vai ter esse lugar que você tem garantia que você vai estar feliz, Bruno. Claro. Eu acho que talvez o que a gente está percebendo é uma evolução, uma maturidade um pouco maior nas pessoas. E aí a geração Z chega com uma proposta assim de mais viver o caminho do que alcançar a vitória. A qualquer custo, a qualquer preço. Aí a gente não sabe se é porque está faltando recurso psicológico para lidar com as adversidades ou se é mesmo uma filosofia de vida. Independente do que seja, eu acho que é uma evolução. Em que sentido? Durante muito tempo, buscando essa ilusão de segurança e garantia, a gente talvez se alienou contra o que fazia sofrer. Formas de trabalho que não tinham a ver com você, mas por uma ilusão de garantia, de segurança. E eu acho que a gente ficou muito nisso, principalmente aí os filhos dos baby boomers, né? Que eram os filhos da Segunda Guerra. Então, na época, você pensar lá nos anos 60, 70, para uma mãe, um filho que entrasse no banco e ficasse ali até aposentar, era um sucesso total, perfeito. Né? Então, hoje não, a gente vive realmente... Isso que eu acho interessante, Bruno. Essa liberdade de poder pensar um pouco mais. Não é mais fácil. O que você falou era mais fácil, porque já te dão ali um caminho e você pouco se responsabiliza. Exato. Mas eu acho que é mais criativo, é mais divertido e acredito que pode conquistar mais saúde mental a partir disso. E a pessoa que decide nessa carreira entrar para um cargo de liderança. E aí a coisa fica mais complicada ainda. Eu sempre que fazia seleção para gestor, então a pessoa vai para um cargo ali de primeira liderança, Bruno. Sim. E já falava que estava com vontade de ser gestor e eu fazia 3 perguntas, né? A primeira era assim, o que ele esperava, né, para ser gestor? O que ele achava interessante? Geralmente a resposta era, eu estou preparado, eu já tenho muita experiência. Depois, assim, o que ele achava que era vivência de gestão? E ele achava que era ter o controle ali das pessoas e dos processos. Né? E, por fim, o que ele alcançar sendo gestor? Um salário maior. Gente, tudo errado. O que eu esperava ouvir era, eu quero desenvolver pessoas, de verdade, eu tenho desejo de ver as pessoas crescerem, eu quero ouvir as pessoas e eu me interesso por elas. Eu quero estar presente no processo de crescimento delas. E, Bruno, vamos falar a verdade? Geralmente a pessoa se torna gestor com essas ideias, né? Já tive muito chefe, agora chegou a minha vez. Tem melhorado, mas eu acho que a clareza desse conceito de liderança vem com o tempo. Eu gosto até de uma frase, está no livro A Felicidade é Lucrativa, que diz que a empresa não é formada pelas pessoas. A empresa são as pessoas. Então, ter o líder que enxerga a sua responsabilidade para os seus liderados, para com seus liderados, é importantíssimo para desenvolver o grupo. Ao mesmo tempo, adiciona-se também uma pressão maior ao processo de liderança. Como que fica a saúde mental desse líder? Primeira coisa, eu acho que o líder tem que entender como é que ele lida com a angústia, com a ansiedade dele, com essa ideia de que ele pode controlar tudo e que as coisas vão dar certo. Por quê? Quando ele tem muita certeza disso, ele vai ficar com muita raiva quando as coisas dão errado. E aí a raiva dele vai fazer ele ser um gestor muito ruim, que é o que a gente chama do gestor tóxico. Porque como ele está
com a raiva, ele vai intoxicar todo mundo, né? Ele sai espalhando esse mal-estar. Então, a forma que o líder ele consegue ver a realidade e perceber que tudo certo, existe uma defasagem irredutível entre o prescrito, o planejado e o real. Sim. As intempéries, os imprevistos. E aí, Bruno, acontece algo fantástico quando ele tem essa premissa. Ele coloca as pessoas para estarem numa abertura ao aprendizado, num processo de criatividade para arrumar solução para as encrencas. E aí a inovação vem. Né? Porque a cultura de inovação que o líder hoje tanto quer na empresa depende do quê? Do aprendizado. Sim. Você tem que estar aprendendo para poder criar e inovar. Então, quando você tem mais foco no erro do que no aprendizado, você não chega na inovação. Então, realmente, a liderança hoje ela tem muitos desafios, mas eu acho que o primeiro é a mentalidade de crescimento. Né? Esse mindset que a gente, por exemplo, a Microsoft tem no Satya Nadella uma mudança de cultura desde 2014, que tem como premissa o growth mindset. Essa ideia de que a gente tem habilidades que podem ser desenvolvidas e cada oportunidade de sucesso ou fracasso vem para somar. Né? Então, assim, se você me perguntasse uma coisa, eu acho que é a mentalidade de crescimento do líder, como ele lida quando as coisas saem da forma que ele não esperava, Bruno? Como é que ele faz o manejo da angústia dele? Esse sentimento de controle também é ilusório. Sim. Na verdade, a gente não tem controle de nada. De nada. Claro, a gente tenta fazer um trabalho aí para levar nossos liderados a remar na direção certa, na potência que tem que ser, mas controle a gente não tem. O gestor ele tem pelo menos 3 funções. Ele tem que direcionar a ação, Sim. ele tem que garantir a execução e criar um ambiente que seja o melhor possível para as pessoas fazerem o trabalho. Né? E dentro disso, ele vai ter as ferramentas de delegação, gestão de conflitos, feedback, comunicação assertiva. Então, o desafio para o líder ter saúde mental é ele conseguir resultado através das pessoas, sem se sobrecarregar tanto e entender que quando sai errado, vamos recalcular a rota, Claro. junto com as pessoas e não contra elas. Então, isso exige flexibilidade, Bruno. É interessante como saúde mental tem a ver com flexibilidade, tal como a saúde física, né? Sim. Quanto mais flexível, mais saudável. Uma organização tem que ser muito flexível hoje. Né? O nosso mercado exige que você tenha que recalcular a rota o tempo todo. E quem é muito rígido tem que ser daquele jeito. Né? O gestor que não aceita uma nova forma de fazer o trabalho. Ele vai sofrer e vai fazer o time sofrer. Com certeza. E como que fica a cabeça do gestor nessa dualidade entre ter que bater meta, ao mesmo tempo tem que cuidar das pessoas? Eu acho que está tudo junto. Porque quando você cuida, você leva as pessoas com você. Quando há confiança, e confiança é a base da liderança, Bruno. Ela pauta todo o processo de crescimento organizacional. Só que para confiar, você tem que respeitar. Por isso que a gente fala hoje tanto da habilidade da comunicação do gestor ser fundamental. Porque é muito pela comunicação que você percebe que alguém te respeita ou não. Sim. Então, para ele bater meta, antes de mais nada, ele tem que ser um ser humano que tem muita maturidade para, nesse momento difícil, não desrespeitar ninguém. Porque quando ele desrespeita, ele quebra o vínculo de confiança. E aí a base de liderança dele já foi. Porque você vai precisar para bater meta o quê? Ter o grupo engajado nas discussões. Correto. Eu tenho um concorrente que lançou alguma coisa, reúne a equipe, vamos ter ideia. Você tem que ter um espaço de conflito produtivo. Isso é desejado nas empresas. Sim. Eu vou ousar conflitar com alguém sabendo que o meu gestor pode me desrespeitar? Eu não falo nada. Eu saio da reunião daquele jeito. Pensei em falar alguma coisa, tive uma ideia, mas ia parecer muito intrusivo. Preferi ficar quieto. Olha que perda para o negócio. Então, você está falando de meta e liderança, nós estamos falando que a base é confiança. Tá ligado, sabe, Bruno? Quando o gestor entende isso, é um processo muito interessante como a coisa caminha. E entender que o outro é diferente e respeitar as diferenças do outro. Aí vem a questão da diversidade, da empatia, dessa abertura. Por isso que o respeito é tão importante. Sim. Né? Quando você tem o diferente, mas você tem esse valor do respeito, você escuta de forma ativa, você se coloca no lugar do outro. E isso permite um ambiente de segurança, onde as pessoas possam ser o que elas são e trazer as melhores ideias. Que também, eu estou fazendo o papel de advogado do diabo aqui, eu estou adorando, eu gosto de pensar junto. Que também é um desafio para as organizações promover essa segurança psicológica. Porque as organizações têm uma série de regras, uma série de critérios, né? Então, o colaborador entra na empresa, recebe um crachá, recebe um uniforme, ele tem que seguir todo um procedimento operacional, ele tem que ser enquadrado naquela rotina, e depois o gestor fala para ele pensar fora da caixa. Ele acabou de ser enquadrado e tem que pensar fora da caixa. E aí a cultura organizacional, às vezes, não possibilita essa segurança psicológica.
Mas a cultura são as lideranças que fazem, né? Como a gente avalia resultado, como são passadas essas normas, essas regras, Bruno. É papel do líder, ele é o guardião da cultura. Então, quando ele entende que nós temos que ter uma organização do trabalho, então um funcionário entrou, ele precisa saber, sim, das regras, das normas, do processo de trabalho. Isso é ótimo e precisa ter. O que não pode é ser rígido, fixo, sempre da mesma forma. Né? Que o gestor fez uma vez e ele acha que está tudo maravilhoso, e de repente o seu liderado vira e fala, tem uma coisa que está dando errado lá na realização. E o gestor se fecha, porque o planejamento dele não falha, o ego dele é muito grande. Então, Bruno, falar de segurança psicológica tem a ver com um líder que permite que cada um na equipe levanta a mão e fala, não sei sobre isso, preciso aprender mais, cometi um erro, preciso de ajuda. Na verdade, segurança psicológica não está hora nenhuma contrária à organização do trabalho. É a base de tudo. Só que para o trabalho, para essa gestão da organização do trabalho evoluir, não ficar arcaica, você precisa das pessoas se sentirem seguras para poderem falar. Sim. Né? Então, assim, eu preciso ter postura profissional. E eu acho, nossa, eu fico emocionada quando eu sou atendida em algum lugar por uma pessoa que tem postura profissional. Mas, ao mesmo tempo, há de se ter também espaço para a autenticidade das pessoas, né? Para o olhar atento, para aquela, às vezes, aquela percepção mesmo de que tem alguma coisa que poderia melhorar, o espaço criativo, a cooperação, né? Acho que esse é um ponto fundamental. Isso requer do líder também inteligência emocional, maturidade, porque a partir do momento que ele abre para as pessoas manifestarem, ele também está aberto a críticas. Sim, sim. E aí ele tem que saber lidar com isso de uma melhor maneira. Um bom líder é uma pessoa que não tem a menor vontade de ser perfeito, de toda hora ser admirado e ter todas as respostas. Para mostrar vulnerabilidade, estimular as pessoas a poderem também ser vulneráveis, e essa é uma premissa da segurança psicológica, a gente precisa ter esse ambiente de confiança. Então, quando você tem uma liderança que fala de algum erro que cometeu, nossa, a equipe, né, consegue sentir assim, um alívio. Nossa, estamos num lugar seguro, a gente pode falar de algum erro. Então, tem empresas ainda, Bruno, que ficam nessa ilusão de que o líder tem que estar nesse lugar de ser melhor que os outros e ter todas as respostas. Mas cada vez mais o líder está ali, parceiro, facilitador do desenvolvimento, do aprendizado. E esse é o futuro do trabalho. A gente não dá conta. O que nós estamos vendo em termos de adoecimento, estamos em Setembro Amarelo falando da prevenção ao suicídio, tem muito a ver com como é que a gente está criando ambientes em que as pessoas possam sentir estimuladas, inspiradas, realizadas, seguras. E como é que isso tem a ver com a maneira que a gente organiza o trabalho. Então, a liderança exerce um papel fundamental. Acredito que a gente está evoluindo, mas tem muito ainda pela frente. Temos muito. E uma liderança doente pode adoecer a equipe? Olha, se você pensar que o líder precisa desenvolver as pessoas, ele tem que estar na frente para pegar na mão e levar, né? Ele tem que já ter feito essa caminhada do autoconhecimento, do autocuidado. Então, ele tem que estar muito mais atento a esses pilares. Eu costumo dizer que tem 5 pilares de saúde mental que todo mundo deve fazer e que eu acho que para a liderança isso seria um grau a mais. O que seriam esses pilares, Bruno? Primeiro, ter hábitos saudáveis. Ok. E isso não inclui só exercício, alimentação e ciclo de sono. Inclui também como é que lida com rede social. Que hoje é uma das coisas também que, né, podem perturbar uma pessoa. Sim. Um segundo passo é como que ele trabalha as relações. Ele tem relações de qualidade com as pessoas? Ele se importa de verdade com elas? O terceiro seria a gestão emocional que você falou. Inteligência emocional. Como é que ele faz esse manejo da ansiedade dele? Mas ele também precisa acreditar nas suas virtudes e potencialidades. Está sempre se abastecendo de que ele vai conseguir, apesar das intempéries. E, por fim, desenvolver a espiritualidade. Que seria o quê? O contato com a arte, com a música, com a pintura, com o cinema. Quer dizer, a gente tem que ter para fazer sentido a nossa vida, a gente tem que ter essa espiritualidade, que não necessariamente tem a ver com religião. Sim. Né? Então, assim, esses 5 pilares, para qualquer um, Bruno, aí você pega o líder, coloca isso num grau mais alto, porque tem que levar as pessoas com ele. Agora, infelizmente, geralmente o líder está sobrecarregado, cheio de demanda, tem que tomar decisões muito difíceis e se perde, às vezes, por não dominar as ferramentas de gestão, delegando pouco, delegando mal, comunicando da forma errada, não dando feedback para poder potencializar o desenvolvimento do time e vai ali piorando a circunstância dele. Né? Então, para o líder ter saúde mental, ele tem que ter esses cuidados, mas ele tem que ter um conceito claro de liderança e praticar. Ele tem que ter ferramentas para desenvolver as pessoas, porque aí ele está no papel dele. Vamos supor que um líder está nos assistindo agora, e aí você foi falando, ele foi só dando check. É hábito saudável não, espiritualidade não, eu estou sobrecarregado sim, eu delego errado, comunico mal. Ele só foi dando check.
onde que uma pessoa que está nesse nível, ou como ela pode começar? Primeira coisa, Qual que é o primeiro passo? o primeiro passo é você ter clareza do seu conceito de liderança. Eu começaria por aí. Aonde que a liderança entra na minha vida? Como é que foi a história da minha liderança? Os meus primeiros líderes, sabe? Porque você tende a reproduzir. Você teve pais muito autoritários, controladores, você está fazendo sem ver. E às vezes você não passou por uma formação ainda de liderança, você ainda não teve tempo de ganhar essa musculatura. Você está só no automático, Bruno. Você está sem consciência do teu conceito e como que você aplica ele. Depois que você ganha esse conceito, aí você pode ter cursos, livros, conversas e até mentoria, é um passo interessante. Aí você vai para as ferramentas. Quais são as básicas? Você tem que aprender a comunicar. Se eu fosse investir em uma, comunicação é a primeira. O líder que não se comunica de forma assertiva, ele não consegue o respeito do time, ele não estabelece confiança, não tem liderança. Né? Aí depois, claro, ele vem com o feedback, o feed forward, né, que tem essa diferença de pensar o feedback, mas no desenvolvimento da pessoa para o futuro. Delegação, gestão de conflitos, planejamento e organização e gestão do tempo e produtividade. Né? Como é que ele usa isso no dia a dia para gerir as prioridades? Então, os desafios são muitos, mas ele precisa ter mais consciência do seu papel. O que a gente vê? Né? O gestor às vezes está me ouvindo falando, Alessandra, mas eu tenho que fazer tanta coisa todo dia, eu não vou ter tempo disso. Não tem tempo de fazer um feedback, de fazer um processo de delegação. Não, mas o seu trabalho é esse. Né? O seu trabalho só vai se tornar realmente... você só vai estar encaixado no teu papel quando você conseguir gerir e não fazer o operacional. E é muito comum o gestor cair para o operacional. Muito frequente, muito frequente. Sim. A hora que a coisa não sai como planejado, vai ele, né, para a operação e deixa de fazer o seu papel de liderança. Você sabe, Bruno, que tem uma história assim, eu estava com um gestor, na época eu trabalhava numa organização, e ele virou para um colaborador que chegou para falar que algo do processo, na hora que foi executado, deu errado. E aí eu lembro que ele pegou a planilha assim do colaborador e falou assim, deixa que eu vou fazer. Vamos ver se não vai dar certo. E nessa hora, eu acho que foram tantas falhas numa frase, numa atitude dele, Sim. porque era chamar e falar, senta aqui, vamos rever o processo. Né? Como é que a gente faz? O que você acha que pode evoluir? Era o momento de dar um feedback. Do que você está me falando, eu acho que isso você está fazendo bem. Talvez aqui tenha um ponto de atenção. Vamos de novo ou vamos mudar? Sabe, assim, ele quis dizer na hora o seguinte, eu que sou bom, eu que sei fazer. E é uma falha, né? Que aí vai sobrecarregá-lo, ele não desenvolveu a pessoa, não fez o papel dele, e depois vai reclamar que está com burnout, que está sobrecarregado. Então, eu acho que o gestor, ele precisa ter mais clareza do quanto ele está ali para apoiar o desenvolvimento das pessoas e não só para cobrar. E numa próxima ocasião que isso ocorrer, o próprio colaborador fala, eu não vou fazer. Porque já que eu não faço bem, e ele faz tão bem, deixa que ele faz. Perfeito, Bruno. E de repente está o líder cada vez mais sobrecarregado. E às vezes o colaborador está até um pouco mais tranquilo, aproveitando. Sim, você tem pessoas ociosas no time. Sim. Você tem trabalhos que não acabam, projetos que não conseguem decolar, porque falta o manejo da gestão de pessoas. Tem um cálculo que a gente faz, Bruno, que os líderes precisam delegar de 85% a 90% das atividades operacionais. Né? Senão ele se envolve ali e não faz o trabalho dele, a equipe fica patinando, não vai ter alto desempenho nunca. Mas é um processo de maturidade, não é fácil, as cobranças são muitas, o líder é um ser humano como qualquer um. Ele só assumiu uma posição que muitas vezes ele não tem nem noção do que ele precisa saber, do que ele precisa evoluir para conseguir ser gostoso o processo de liderança. Porque é gostoso. Sim. Não tem nada melhor do que você ver que em 1, 2 anos você levou a pessoa de um ponto A para um ponto B, e isso fortaleceu a relação, a gratidão dessa pessoa com você e você com ela, né? Então, assim, é mágico. O processo de liderança é incrível, mas você precisa ter pessoas que tenham desejo de liderar. Sim. E eu acho que o mais difícil, às vezes, Bruno, é despertar isso e ter organizações que entendam também dessa questão. Falou sobre desejo de liderar. As novas gerações parecem que não estão muito conectadas com esse desejo. A gente não vê o pessoal de geração Z, geração alfa, querendo ser grandes líderes, CEOs. E aí, como é que vão ficar nossas empresas no futuro? Eu acho que se a gente pensar o que eles enxergam do processo de liderança, que é você estar sempre sobrecarregado, medicado, burnoutado, ou deprimido, ou perdeu a vida familiar, você não teve equilíbrio, né? Então, essas pessoas que hoje estão aí na geração Z e Alfa, eles foram filhos Sim. de gestores que não tinham tempo de almoçar com a família, de buscar na escola. Por isso, Bruno, a nova forma de trabalhar precisa mudar.
Não faz sentido. E acabou que a pandemia mostrou pra gente o quanto a gente faz de forma remota, o trabalho híbrido veio para ficar. Então, por que eu vou perder uma apresentação de um filho, ou não vou jantar, ou não vou almoçar? Será que eu realmente preciso ter um processo tão amarrado e rígido? Então, essa liberdade e autonomia é importante. Eu tenho 5 pilares também da saúde na vida profissional. Olha Posso falar só, deles? por favor. O primeiro, eu já disse aqui, que é segurança psicológica. Sim. Então, a gente precisa trabalhar num lugar em que eu possa falar o que eu não sei, o que eu errei, o que eu estou aprendendo. O segundo ponto é cooperação. Esse negócio de todo mundo trabalhando, competindo entre si, se nadando entre tubarões, pisando em ovos, não dá. A gente precisa ter mais cooperação do que competição dentro da empresa, tá, Bruno? Agora vamos competir num nível de mercado. Ah, sim, claro, claro. Liberdade e autonomia. Porque se eu falei que a gente tem sempre esse imprevisto do real, você tem que ter uma liberdade para se engajar e resolver os problemas. Esse é um ponto essencial. Agora, é claro que você, além dessa autonomia, dessa liberdade, você precisa adequar a sua carga de trabalho. Ninguém aguenta trabalhar de forma sobrecarregada muito tempo. Né? E um outro ponto que é essencial é você estar atento aos sinais de que você está irritado, desanimado, né? Os sinais emocionais no seu dia a dia do trabalho. Qual que é a sua relação com o trabalho? Dependendo desse emociômetro seu, você tem aí um cuidado maior. Então, esses pilares ajudam você a estabelecer como líder também esse ambiente em que tem cooperação, segurança, autonomia e liberdade, as relações também precisam ser de qualidade e esse gerenciamento da carga de trabalho. Isso vai fazer evoluir o ambiente. De uma maneira geral, o que a gente está vendo, Bruno? O governo também está com várias iniciativas para falar sobre os riscos psicossociais. Né? Então, quando um gestor ele vai gerenciar o risco psicossocial, ele também tem que olhar para ele. Sim. A melhor coisa que ele pode fazer é dar o exemplo. Então, como é que ele vai falar para o time ter hábitos saudáveis se ele chega às 8 e sai às 10 do escritório, 10 da noite, né? Então, acho que é o exemplo mesmo que arrasta. E se o líder estiver passando por algum problema maior, procurar ajuda. Ter também a humildade de procurar um psicólogo, um médico. O que eu acho que é saúde mental, Bruno? O líder acorda todo dia com um desafio. Matar um leão por dia, né? Sempre. Ele precisa estar mais forte no que ele acredita das suas competências para vencer aquele dia difícil. E que ele vai ter condição de lidar com aquilo que ele não tem controle, né? Por isso a liberdade e a autonomia é tão importante para as lideranças. Agora, se ele consegue ter essa sensação e ele tem energia na maioria dos dias para levantar bem e depois ele tem tempo com a família, com os amigos, ele está caminhando de uma forma saudável. Quando ele começa a ter insônia, ficar muito irritadiço, sentir desânimo, baixa energia, começa a se isolar, não tem mais vontade de participar das reuniões, tem um certo cinismo na relação com o trabalho, fica mais pessimista, são sinais que ele precisa de ajuda. E, gente, hoje eu vejo que tem líderes, Bruno, que procuram a gente não porque estão assim num quadro depressivo ou muito ansioso, porque eles querem ganhar mais saúde mental. Eu acho que a grande jogada, assim, o grande pulo do gato da liderança é aquele que percebe que não tem que ser tão solitário. Você pode ter companhia nessa travessia da liderança. Então, tem as mentorias, tem as psicoterapias, as análises, ou seja, eu acho que é possível o líder pedir ajuda. Eu adorei isso, porque o líder está numa função solitária, via de regra. Né? Tem aquela frase, né? O topo é solitário. O líder, às vezes, não tem com quem trocar. E aí ele pode recorrer a mentorias, pode recorrer a outro tipo de auxílio nesse processo. Pode. Assim, eu acho que quando o líder estabelece com o time dele essa confiança, ele não sente tanta solidão, sabe, Bruno? É interessante, quando ele realmente tem ali as pessoas indo com ele, ele já se sente menos sozinho. Claro que algumas decisões vão cair sobre ele, a responsabilidade. Mas se ele ainda puder ter esse reforço, você tem um personal trainer para ganhar saúde física, né? Sim, então você claro. tem um personal trainer que seria para fortalecer a sua saúde mental. São vários casos de empresários, de executivos que já chegaram para mim assim, Alessandra, eu quero é ganhar mais saúde. Eu não acho que eu estou mal. Eu acho que eu estou indo bem. Legal. Mas eu talvez consiga ter uma performance melhor do que eu estou tendo hoje. E acaba que realmente a pessoa consegue... Porque a relação é muito importante na nossa vida, Bruno. É o que você falou, você sentir que não está sozinho, que você tem alguém ali para trocar, para te fazer pensar de forma criativa, é valioso. Eu peguei aqui alguns dados, né, pesquisa da Deloitte. 70% dos líderes consideram procurar um novo emprego. 1 a cada 3 líderes
tem estresse ou fadiga frequentemente. 73% não conseguem se desconectar fora do trabalho. Essa é uma realidade também que é preocupante para a saúde mental da liderança. Então, quando eu falei aqui no início das premissas do modelo mental, eu acho que muito como a gente funciona, como eu penso as coisas, a vida, tem a ver com esse sucesso ou não da liderança, ou se eu quero abandonar ou não. Porque já chegou assim caso para mim, Bruno, de olha, eu quero largar, não quero mais ser gestor, mas aí a gente pode mudar a maneira que você está fazendo gestão. Às vezes você não precisa sair da gestão. Sim. Mas a forma como a pessoa acredita que tem que ser a gestão, tem que ter todas as respostas, tem que ter controle de tudo. É insuportável, não é humano. Então, eu acho que humanizar a liderança é um caminho seguro e viável para, de fato, a gente ter uma sustentabilidade dos líderes. Senão, realmente, você não consegue ficar. Se você coloca ali um nível e um ritmo e uma cadência muito forte, você não vai longe, Bruno. Né? Você vai pifar em algum momento. E, então, eu acho que as pessoas estão descobrindo que, muitas vezes, o que faz você trabalhar tanto ou se sentir tão pressionado não é tanto o outro ou a empresa. Às vezes é, tá? Mas nem sempre. Muitas vezes é a gente. Excesso Sim. de autocrítica, autocobrança, essas ilusões sobre nós mesmos. E o líder acaba que fica muito inflado, muito iludido sobre si. Muito exposto. Muito exposto. Então, como é que ele lida com o seu desalinho, com a sua imperfeição? Tudo isso pode ajudá-lo a ser um gestor melhor. Mas ele vai ter que desiludir dele. Isso necessariamente não é ruim. Aliás, eu acho muito bom quando na nossa vida a gente começa a perceber que a gente não precisa ser tudo que a gente gostaria para estar bem, para fazer um bom trabalho. Então, a maneira de gerir precisa evoluir nesse sentido, Bruno. A empresa tem vários níveis hierárquicos, de liderança, inclusive. E aí, como que um líder faz quando o líder do líder não pensa dessa maneira, é um líder mais à moda antiga e acha que você tem que ter mais resiliência. Você tem que trabalhar dia, noite, fim de semana, madrugada. O conceito de resiliência para um líder antigo poderia ser esse. E aí, como que o outro líder gere isso e ainda estimula e desenvolve sua equipe? Olha, Bruno... Só tem pergunta fácil, você viu, né? Mas isso acontece muito. Você está me trazendo coisas que eu escuto, seja nas experiências de consultoria ou de mentoria. São coisas que acontecem. Sim. Eu acho que a gente tem que parar de racionalizar algumas situações que a gente enfrenta no trabalho. Então, já tiveram situações de eu receber uma pessoa que tem esse gestor, que é muito comando-controle, que é muito exigente, que quer realmente essa resiliência. Resiliência é bom, tá, gente? Mas claro. A questão é que, aliás, o estresse é positivo. Um pouco de estresse para a gente viver, para crescer, é fundamental. Senão você fica parado, não sai do lugar. Muito estresse e todo dia ninguém aguenta. Aí vira o estresse crônico, que pode virar um burnout, que pode desenvolver uma depressão. Então, é um caminho de adoecimento. Agora, se você percebe que no lugar que você está, buscando fazer de forma honesta o seu trabalho, tem as habilidades de liderança, tem ferramentas de gestão, já se desenvolveu, ganhou musculatura nisso, mas esse ambiente não te permite fazer o melhor, por que você vai ficar nesse ambiente? Bem, na área pública isso é mais complicado. Tanto é que na área pública a gente vê situações de muito sofrimento nesse sentido. Agora, se você tem um mercado, né, você é um profissional bom, vai alçar voo. Eu gosto muito até da poesia do Rubem Alves, Gaiolas. Né, ele começa falando assim, nós sonhamos o voo, mas tememos a altura. Porque para voar, é preciso ter coragem para enfrentar o vazio. E o vazio é o espaço do quê? Da liberdade, da ausência de certeza. O que a gente quer? A certeza. Mas são as gaiolas onde moram as certezas. Então, quando você tem um profissional que realmente ele tem noção do seu valor, a empresa vai perder essa pessoa. Por isso que o sistema de liderança hoje ele é fundamental para criar uma cultura de retenção e engajamento de talento. Então, um bom profissional, Bruno, não tem que ficar ali suportando um gestor que não tem as habilidades necessárias. Eu acho que isso tem que ficar claro, sabe? Sim. Eu ando um pouco tolerante com essa questão de você ter um gestor que tem o desrespeito como marca, às vezes até ali uma violência no trabalho, na forma de comunicar, na maneira de relacionar, e a gente banalizar isso. Eu acho que já deu. Né? Acho que agora a gente está no momento, assim, minimamente o gestor tem que ter uma comunicação assertiva, tem que ser respeitoso, tem que gerenciar a carga de trabalho, porque sobrecarga é um fator de sofrimento e de adoecimento, sabe, Bruno? Então, assim, nas minhas orientações, eu acho que você não tem que ficar num lugar que de fato não está preparado para você poder fazer o melhor trabalho. E para isso não adianta o gestor ser bom só tecnicamente. Não. Ele tem que ter um desenvolvimento melhor nas suas soft skills, um processo de autoconhecimento,
Até para se perceber capaz de ir para um outro local. Isso, Bruno. Assim, a vida fica muito pobre quando a gente fica gerenciado pelo medo. Sim. Né? O medo de que eu não vou achar outro lugar. Eu ouço muitas pessoas falarem isso assim. Ah, mas se eu sair daqui, toda empresa tá ruim mesmo, do mesmo jeito, eu vou ter outro gestor que vai ser péssimo. Você conhece todas as empresas? Eu conheço muitas boas, excelentes. Eu trabalhei com diretores incríveis. Então, assim, eu acho que a gente tem que parar com essa racionalização contra o sofrimento, contra o medo. Enriquecer a vida significa usar menos defesa, ter mais coragem. Né? E aí você pode buscar não só evitar o medo, mas você pode buscar um ambiente que seja bom. É aquela coisa assim, já pensou se dá certo? Se você consegue um lugar melhor? E eu acho que a gente está vivendo esse momento, né? Das pessoas talvez tentarem viver com um pouco menos de olhar para o medo e evitando o desprazer e mais para a construção de uma vida boa, de fato. Com certeza. Eu vejo muitos empresários falar, não tem mão de obra, o pessoal não quer trabalhar. Gente, o pessoal quer trabalhar. Não quer trabalhar em empresa tradicional, sem respeito, com processos arcaicos, com a liderança defasada. Aí ela não vai querer trabalhar mesmo. Ou quem vai ficar lá é o demitido que esqueceu de passar no DP. Que isso às vezes tem, gente. E é péssimo, porque esse é o colaborador, Bruno, que ele já não tem mais engajamento, ele entrega pouco porque ele recebe pouco, ele já não tem nem bem-estar para ser produtivo, criativo e inovador. Você vai ficar com gente assim de muito baixa produtividade. Ele é detrator da empresa ainda fica falando mal da empresa. Perfeito, Bruno. Então, assim, eu costumo dizer que eu tô com essa tolerância baixa, né, a uma gestão que acha que pode agir de forma desrespeitosa, que não precisa gerenciar risco psicossocial, que faz o que quer porque paga o salário em dia. São pessoas muito míopes, né? E eu acho que o mercado vai selecionar, né? Naturalmente, os melhores jogadores, quem sabe que é bom, não vai ficar num lugar desse. Falou em salário, né? Eu também me refiro a uma pesquisa do Great Place to Work, isso mesmo. O salário é o terceiro item, né, para atração e retenção de talentos. Né? O primeiro e o segundo estão relacionados a crescimento na carreira, desenvolvimento e crescimento na carreira. Então, não é só pagar o salário. E crescimento e desenvolvimento está totalmente ligado ao quanto que o seu gestor sabe seus objetivos de carreira, te conhece, seu potencial, suas limitações. Então, totalmente conectado. Eu lembrei também de uma pesquisa da Deloitte, acho que foi de 2022, com 3.000 pessoas em 10 países, em que eles percebem que o impacto do líder na vida deles acaba sendo maior do que, às vezes, de um terapeuta ou até de um parceiro amoroso. A gente entende que o gestor hoje não precisa, claro, ser um psicólogo e entender muito de psicologia, mas é uma relação que tem um efeito ali terapêutico, né? Tem um impacto muito grande no bem-estar. Para bem ou para mal? Ou para o mal. Claro, gente, que todas as relações vão ter os momentos de conflito, ali de uma situação de incômodo, de mal-estar, mas a habilidade do gestor de conduzir isso de uma forma madura, respeitosa, é essencial para a evolução das pessoas e do negócio. Perfeito. E colocar sua inteligência emocional em foco e desenvolver também suas habilidades cognitivas, comportamentais, fundamental aí para a sua saúde mental. Por isso, o SESI também tem um programa de desenvolvimento de líderes relacionados à saúde mental, além de uma série de outras ações que você pode levar para a sua empresa. Procure uma unidade do SESI ou pelo telefone 4002-6213 e leve mais saúde mental para a sua empresa. Poxa, eu gostei demais, doutora Alessandra. Também, adorei. Fala super bem. É uma líder nata isso, e com a saúde em dia, o que é melhor. E eu acho assim, se a gente não for... Se a gente não conseguir ser feliz no trabalho, Bruno, a gente não vai ser feliz na vida. Como é que você vai ser infeliz no trabalho e feliz na vida? Essa equação não fecha. Até porque não tem vida profissional e vida pessoal. Existe vida. Tem você. Você que está ali habitando diversos cenários e tentando sentir-se bem a partir do que você faz, do que você realiza. Depois que você faz aqui, a gente gravou esse podcast. É claro que ele vai afetar de alguma forma o que eu penso sobre mim. Sim. O que eu sou capaz de me comunicar, de explicar, de trocar ideias com você. Então, o trabalho sempre vai afetar a nossa identidade. E ela é a nossa armadura psíquica. Então, ou a gente cuida dos espaços para fortalecer as pessoas, ou o adoecimento vai aumentar, os riscos de suicídio também. Então, a gente precisa mesmo estar mais ativo. Já ia encerrar, não vou mais. Você falou em felicidade no trabalho. Hoje tem muitas empresas já estão adotando, né, o cargo do CHO, né, o Chief Happiness Officer, o CEO da felicidade,
que não seja, às vezes, um cargo, mas um departamento, ou algumas pessoas responsáveis por isso. E aí, você acha que isso é uma tendência que veio para ficar? As empresas cuidando da felicidade dos seus colaboradores? Se a gente pensar felicidade, tem muito a ver, é muito particular, né? Tem a ver com o que nós falamos aqui no início, que a empresa também dê uma liberdade para que as pessoas possam se colocar no trabalho. Porque quando eu tenho um trabalho em que eu não posso estar, aqui hoje a gente teve liberdade, muita coisa eu pude falar, trazer. Imagina se fosse um roteiro rígido, Bruno. Sim. Né? Já diminuiria as chances de eu me sentir bem com a experiência. Então, primeira coisa é esse gestor de felicidade entender disso. Ele tem que ter uma base conceitual sobre o que é o ser humano, como é que ele funciona. E também conectar, né, o sentido do trabalho, o propósito do negócio com o que ele faz, com o que as pessoas fazem. Então, eu acho que é uma diretoria muito ligada à diretoria de cultura, né? Ou o CEO ali que cuida da parte da cultura. Porque não tem como você ter uma cultura que não promova um ambiente saudável e querer que as pessoas sejam felizes. Perfeito, falou tudo e bem demais. Então, muito obrigado mais uma vez, doutora Alessandra Demito. As portas estão sempre abertas. Quem quiser te procurar, te acha onde? Então, no Instagram, o @ledemito, né, é o meu perfil, e no LinkedIn, Alessandra Demito. Em especial no LinkedIn, eu compartilho artigos, estou sempre publicando, toda semana, pelo menos 2 posts falando sobre liderança, cultura e saúde mental no trabalho. Show! Agradecimentos também à nossa equipe técnica, Johanna, Bruno, César, Juliane Caldeira, nossos sponsors, André Rocha, Paulo Vargas e minha gratidão especial a você que nos acompanha toda quarta-feira aqui no Saúde e Produtividade. Muito obrigado e te vejo no futuro.